Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Na Bíblia Pode. É um imenso prazer ter você aqui conosco mais uma vez para mais um episódio onde nós teremos a oportunidade principalmente de ouvir a voz de Deus. No episódio passado nós começamos uma pequena série falando sobre testemunhos e nós nos emocionamos aqui com o testemunho da Andresa Santos. Lindo testemunho de superação, de luta, de perseverança, de esperança e da atuação de Deus na vida dela. Isso fortalece a nossa fé. E hoje não vai ser diferente, nós teremos a oportunidade de ouvir a voz de Deus através de um outro belíssimo testemunho. E eu quero cumprimentar aqui o meu amigo, co-host deste programa, o Antônio Santana. Tudo bem, meu irmão? Boa noite. Boa noite, Magno. Tudo bem? Muito bom estar aqui novamente. E hoje mais um testemunho. Essa série de testemunhos vai marcar, viu? Vai, com certeza. E não menos importante, um repeteco aqui, né? Um antigo convidado. Já vira cadeira cativa aqui também. O nosso amigo Anicanor Gomes, professor Anicanor. Que bom que você aceitou o nosso convite mais uma vez e desta vez aqui para tocar os corações. Boa noite, meu irmão. Boa noite, meu irmão Magno, meu irmão Santana, a todos que estão aí nos assistindo. Eu é que fico muito grato por ser chamado mais uma vez e na esperança de poder, através do meu testemunho, tocar a você que está nos assistindo, e mostrar para você, acima de tudo, como Deus ele atua nas nossas vidas. Amém, que bênção. Como de praxe, eu quero pedir para você deixar a sua Bíblia aí ao seu lado, pertinho, fechar os seus olhos, voltar a sua mente para Deus e pedir para que Deus esteja aqui conosco, né, e nos abençoe nesta noite. Oremos. Pai querido, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos permitiu estar aqui para juntos ouvirmos a Tua voz. Te rogamos que assim seja e que saiamos daqui transformados pelo poder da Tua palavra. Te oramos por Jesus. Amém. Amém. Meu querido Anicanor, não me recordo se na ocasião em que você esteve aqui, nós estávamos talvez tão ansiosos para ouvir a respeito da ciência, né? Por detrás da criação e das especulações a respeito dela, que talvez não nos aprofundamos ali sobre quem é a pessoa do Anicanor. Então eu quero começar pedindo para que você nos diga quem é o Anicanor, inicie contando um pouco da sua história até aqui. Ok. Eu sempre gosto de me apresentar como Jó se apresenta no livro dele. No capítulo 1, dentre esses 42 capítulos, os dois primeiros capítulos em prosa, Jó se apresenta no primeiro versículo mostrando o quanto que ele ama e é temente a Deus. No segundo versículo ele fala sobre a sua família. E no terceiro é que ele vai falar sobre o que ele tinha, né, as suas benfeitorias materiais. E hoje eu me vejo assim. Eu gosto de me apresentar primeiro dizendo que eu sou Anicanor, um mordomo de Deus, e que estou aqui para servi-lo. A minha família, que é composta da minha esposa Maricela, eu tenho 3 filhos, a Giovana, o Joaquim Antônio e a Marina. E sou professor de física, mas hoje a minha profissão é motorista de aplicativo. É assim que eu começo meu testemunho. Você a sua família, você é de origem cristã? Você sempre foi cristão a vida inteira? Ou a entrega da sua vida a Deus se deu em um determinado momento? A minha família, a base da minha família na sua grande maioria, católica. Então, eu nasci nesse berço, me batizei na igreja católica, ainda muito pequenino, né? E frequentava muito pouco, não era praticante, mas sempre procurei ter uma intimidade com Deus através das minhas orações, dentro da minha casa.
até mesmo porque eu não entendia, mas a minha esposa mesmo sempre me chamava. Nós morávamos ao lado de uma igreja católica. E ela sempre me chamava: vamos aos domingos lá, amor, para a gente ter um momento mais íntimo com Deus. E eu sempre falava para ela que, por algum motivo, eu achava que a minha intimidade com Deus ela era muito mais selada dentro da minha casa do que ali na igreja, Sim. naquela igreja, né? Então, mas eu ainda não entendia o motivo. E Deus trabalha assim, né? As respostas vêm com o tempo, no momento em que Ele acha que aquele é o momento exato para você adquirir aquela resposta, né? Mas hoje não. Hoje a minha realidade é outra. Hoje as minhas respostas elas são completamente esclarecidas e a minha intimidade com Deus é outra, porque hoje eu tenho a palavra que está sempre debruçada assim sobre a minha mente, sobre o meu caminhar. Isso foi algo que você buscou ou você diria que aconteceu? Olha, eu não quero ser soberbo, mas eu acho até que foi Deus quem me buscou. E ao longo do meu testemunho vocês vão entender. Não é? Talvez Ele tenha me buscado por conta do que eu sempre demonstrei desde a minha adolescência, né? Eu nunca fui uma pessoa com vícios ou com qualquer tipo de prática que desabonasse, de certa forma, a minha conduta como cidadão. Só que eu entendi que em um determinado momento eu imagino que Deus me quis mais perto dele. E de alguma forma Ele me buscou. Nós intitulamos esse programa, esse episódio, com a sua ajuda, inclusive, né? A certeza de ter tudo, não tendo nada. Verdade. O que seria isso? Vamos lá. Na verdade, eu gostaria de começar assim, dizendo isso, né? Que lá no passado, eu achava que eu tinha tudo. E eu não tinha nada. E hoje eu tenho a certeza de que não tendo nada, eu tenho tudo. Filosofou, né? E esse começo se deu com 15 anos de idade, não é? Quando eu perdi o meu pai. E você era bem jovem. Eu era bem jovem e a história do meu pai, de alguma forma, parece que se repetiu comigo, né? Meu pai, ele foi um grande empresário. Na minha infância, eu me recordo perfeitamente que estudávamos em boas escolas, tínhamos de tudo. Aqui em Salvador mesmo, vocês moravam na época? Não, nós morávamos em Manaus, nessa época. E tínhamos de tudo, boa alimentação, uma estrutura, uma casa muito bacana. E foram momentos assim da minha infância bem marcantes, né? E meu pai era sempre um grande exemplo para todos nós. Um homem trabalhador, um homem que estava sempre colocando ali a família, abraçava a família para estar sempre ao lado dele. E então tivemos bons momentos. Só que teve um momento econômico que o nosso país passou, que foi na época do presidente Collor, que ele fez um plano e que ele acabou absorvendo todo o dinheiro da população. Nessa época, meu pai entrou em falência. E depois de ele ter construído um bom patrimônio, 3 restaurantes, um posto, ele acabou tendo que se desfazer de tudo. Voltamos para Salvador, viver em Salvador. E aqui ele voltou a ser feirante nas 7 Portas, já com a idade avançada. Isso para ele foi de uma frustração imensa. E acabou que em menos de um ano eu perdi meu pai para a bebida e para o cigarro. Foi onde ele buscou fuga. Ele buscou a fuga nas drogas lícitas, exatamente. Só que ele já com a idade avançada, já não tinha... O organismo já não aceitava, né, essas variantes. E com 9 meses, o meu pai se foi. Quantos anos tinha? Eu tinha 15 anos de idade. E o seu pai? Meu pai tinha 49. Novo. A idade que eu tenho hoje. E quando eu lembro, foi um momento muito marcante na minha vida, porque na hora que nós pegamos o caixão do meu pai, eu segurei uma das alças e estávamos levando ele para o sepultamento.
eu ali ia conversando com Deus. E falei com Deus de uma forma muito emocionada, muito, muito íntima, de que eu estava prometendo a Ele, de que eu poderia morrer do que quer que fosse, mas que eu jamais na minha vida iria morrer por conta de qualquer droga, seja ela lícita ou não. E a partir dali, Deus já estava me preparando para que eu encontrasse a Igreja Adventista. Ali você já tinha um conhecimento do temor do Senhor, o conhecimento da Bíblia? Eu não era praticante, eu não Sim. abria a Bíblia, mas eu tinha dentro de mim a certeza de um Deus. A certeza de que tinha alguém maior e que poderia, naquele momento, me proteger, me salvaguardar Sim. e me dar um direcionamento. Né? Mas nunca tinha aberto uma Bíblia na minha vida com 15 anos de idade, não frequentava nenhuma igreja, né, como citei anteriormente, mas eu tinha sempre uma conversação, um diálogo com Deus. Então eu fiz aquele pacto com Ele naquele momento, e até hoje, aos meus 49 anos, assim foi. Eu não Amém. bebo, não fumo, nunca tive curiosidade. E isso já era, hoje, com a visão e com o pouco estudo que já tenho, já era Ele cuidando de mim. Sim, com certeza. Já era Ele cuidando de mim e dizendo, olha, você é um cristão, você será mais um dos meus missionários. Amém. E eu vou te levar até chegar a isso. Então, a partir da perda do meu pai, começou uma trajetória que foi um pouco dolorosa, porque eu tive que pular uma parte da minha juventude e passei a ser arrimo de família. Eu tive que trabalhar de alguma forma para poder ajudar a minha mãe. E na época, minha irmã mais nova ainda morava conosco e eu também tinha essa preocupação com a minha irmã mais nova, que ainda estava na metade do ensino médio, na metade da sua vida escolar. Eu tive que ir para a escola pública nessa época, porque com a perda do meu pai não tinha mais renda. Então, eu fui para a escola pública. Mas tive a ideia de que, como eu tinha uma base muito boa das escolas particulares que estudei em Manaus, de dar aula particular para os meus próprios colegas da escola pública. Né? Então, eu recebia um dinheirinho deles para que eu pudesse ensinar o que estava sendo passado ao longo do ano. Eu tinha uma facilidade maior. E isso, para eles, era algo assim fenomenal. Porque É dom, né? Ensinar é dom. E eu acho que, naquela época, eu diria que era uma habilidade. Né? Depois que eu desci as águas batismais, aí sim se configurou o verdadeiro dom, né? De ser realmente um grande educador. Então, eu tinha essas práticas, essas habilidades, e a partir daí eu comecei a ganhar um dinheirinho. E isso foi se propagando, e eu passei o ensino médio assim, ajudando com o que eu conseguia, dando aula particular. Em seguida, Deus me encaminhou para eu fazer um curso pré-vestibular em uma escola renomada. Eu consegui uma bolsa parcial lá e pensei, olha, eu só tenho essa chance, só tenho essa oportunidade, então eu tenho que abraçar com unhas e dentes. Nesse ano eu estudei tanto, que quando chegou no mês de setembro eu fui internado. Eu tive uma inflamação na pleura e por pouco eu fiquei tuberculoso. Fiquei internado por 20 dias no hospital e preocupado, tenho que voltar para o cursinho, eu preciso estudar. E lá o dono do cursinho me mandou os módulos para o hospital, ele ficou sabendo da minha situação. Para você estudar. Para eu estudar, Quando chegou no final do ano, eu só tinha uma alternativa, que era a UFBA. Eu não tinha como pagar uma universidade particular. Então eu só tinha aquela chance. E aí, quando chegou no final do ano, eu prestei o vestibular para engenharia mecânica e passei entre os 10 primeiros colocados em engenharia mecânica. No ano seguinte, porque não é uma prática do ser humano de uma forma geral, que é você agradecer por tudo. Eu fui até o Sartre no ano seguinte
para agradecer ao dono pela oportunidade de ter me dado uma bolsa parcial e tudo. Quando eu cheguei lá no cursinho, com a cabeça raspada, na época eu tinha cabelo. Raspei a cabeça e fui lá, agradeci a ele. Era uma raridade ele aparecer lá, mas naquele dia ele estava. Então olha como Deus sempre ele esteve presente na minha vida. Sempre ele esteve presente cuidando de mim na minha vida. E ele estava lá, aí eu agradeci a ele. E naquele momento ele olhou para mim e disse assim: qual foi a disciplina que você mais gostou? Eu, física. Fiz todos os módulos, tirei todas as dúvidas, gosto demais de física. Ele: por que você não entra aqui na monitoria? E ele inventou essa história de monitoria naquele ano. Era uma salinha menor, com 15 cadeiras escolares, onde eu iria tirar só dúvidas de exercícios dos alunos que estavam no cursinho naquele ano. E aí ele me disse: eu te dou um dinheirinho, isso vai te ajudar no transporte, nas xerox, lá na sua universidade. E o resumo é que em 6 meses de monitoria, eu estava dando aula já na sala principal, que cabia... Não, no próprio cursinho, sim, só que na sala principal, que cabiam 250 alunos. Porque na quarta aula, ficaram 15 do lado de dentro e 80 do lado de fora, querendo tirar dúvida comigo. E aí, ele viu que eu tinha habilidades para isso. Então, já no ano seguinte, ele com 18 anos de idade, ele me contratou, assinou minha carteira, me deu 3 turmas de primeiro ano e 2 de segundo. Maravilha. E a partir daí eu comecei a lecionar. Aí mudei minha faculdade, eu entendia que não tinha mais o porquê eu seguir na carreira de engenheiro mecânico. Então fiz vestibular de novo e entrei em física para poder eu entender sobre matérias de educação e poder filosofar de verdade sobre a educação e os assuntos na sala de aula. O próprio dono, inclusive, disse que não era para eu fazer isso. Você vai deixar de ser engenheiro para você ser professor. Eu disse: mas eu quero fazer isso pela sua escola. Eu quero ser bom naquilo que eu escolhi ser, né? E a partir daí, eu comecei a ganhar bastante dinheiro, porque nos anos seguintes eu já fui contratado para o cursinho pré-vestibular. Outros colégios de grande porte começaram a me disputar. E eu passei a ser um professor conhecido e renomado. E com isso eu tive bons carros, consegui dar entrada no meu apartamento, no meu primeiro apartamento. E era solteiro, era eu, minha mãe, minha irmã mais nova. Consegui enviar minha irmã mais nova para os Estados Unidos para fazer um intercâmbio lá. Hoje ela é médica lá nos Estados Unidos, por conta de Deus ter preparado isso tudo, né? Ter me dado a oportunidade de poder ajudar a minha irmã mais nova. E a partir daí tudo foi se abrindo na minha vida, né? Eu fui economizando, fui fazendo investimentos, fui realizando esses desejos materiais, né, da juventude. Sim. E chegou um momento que eu achei que eu poderia dar um passo maior e deixei de ensinar e abri uma empresa, porque vi um nicho aqui em Salvador que era muito precário. E eu disse: eu tenho capacidade de abrir uma empresa e absorver esse nicho para mim. E assim aconteceu, que foi com o motociclismo. Eu abri uma empresa de importação de equipamentos motociclísticos de alta performance. Então eu vestia os pilotos dos campeonatos de motociclismo daqui do Brasil. Essa empresa começou a ficar muito grande e eu passei a ter a necessidade de começar a viajar a cada 20 dias para a Espanha. Lá eu passei a ter um apartamento também, aluguei um apartamento, passei a ter um endereço e ficava viajando para lá e para cá. Ficava 20 dias aqui, 10 dias lá. 20 dias aqui, 10 dias lá. E essa passou a ser a minha vida. Então, ainda solteiro. Ainda solteiro. Foi aí quando eu tive a grata surpresa de conhecer a minha esposa lá na Europa. E começamos a nos conhecer, a sair. Vimos que tínhamos afinidades, muitos pensamentos em comum. E conheci a mulher da minha vida, que é a Maricela, né? Onde hoje me deu os meus filhos e que eu tenho, graças a Deus, essa família constituída.
Graças a Deus. que é uma das grandes riquezas que tenho agora em vida, além da presença de Deus. Amém. Então, eu casei com a minha esposa, viemos para cá, para Salvador, nos fixamos aqui porque aqui eu já tinha uma vida, já tinha um apartamento próprio, já tinha uma estrutura. Ela veio para cá para ficar comigo. Nossos filhos nasceram aqui também, em Salvador. Só que eu passei a não ter mais vida, porque eu fiquei escravo do trabalho e do dinheiro. Eu só via meus filhos por 20 dias. Depois eu teria que passar 10 dias longe deles. Então eu não vi Joaquim caminhar pela primeira vez. Foi tudo por chamada de vídeo. Sim. Né? Quando eu voltava da Espanha para cá, demorava 2, 3 dias para que meu filho voltasse. Havia até Então você fixou residência aqui, mas ia para a Espanha trabalhar. Passava 10 dias lá no outro apartamento lá. 10 dias lá. E aí eu só conseguia conversar com eles por chamada de vídeo. Só que eu notava que quando eu voltava, o meu filho não tinha um reconhecimento imediato do pai. Né? Então, isso cortava muito meu coração. Eu ficava muito entristecido, né? Porque e colocando na balança, né? Colocando na balança quais são os valores de verdade que eu quero para a minha vida. Mas só que quando você tem uma fonte de renda e que você vê que cada novo dia cresce mais e mais, você, às vezes de forma até imperceptível, você vai se distanciando da sua família. Você vai deixando de valorizar a sua família. Você se distancia de Deus. Você passa a nem tocar mais no nome dele. Sim. Porque está tudo tão bacana. Não cabe Deus aí. Né? Que não cabe nem Deus e muitas vezes até a sua família. Né? Então, eu tinha dinheiro para viajar, eu tinha dinheiro para ter coisas materiais, carros importados. Né? Depois comprei uma cobertura com vista para o mar. E tudo isso proporcionado por aquele trabalho desgastante, mas que nos meus olhos cegos era compensador. Né? E eu acho que foi aí, quando eu te falei lá no começo, que foi quando Deus quis me buscar. Porque, apesar de tudo isso, eu nunca deixei de orar. Eu nunca deixei de ter minhas conversas íntimas com Deus. Eu nunca deixei de ajudar, de compartilhar aquilo que eu estava ganhando. Né? Seja com meus familiares, seja fazendo um supermercado e vendo uma senhora contando as moedas. Eu dizia, não, eu vou pagar o mercado da senhora, não fique despreocupada. Então, eu conseguia ajudar as pessoas com aquilo que eu ganhava. Né? Mas, para Deus era pouco. Ele queria mais de mim. E foi assim que ele me buscou. Então, com a chegada da pandemia, eu não podia mais viajar. Foi proibido. Sim. Os meus clientes, que eram muito específicos, não podiam mais competir. As motos ficaram paradas. Eu dependia muito de variação, de dólar, de euro, porque eram produtos importados. E na época tudo disparou. Né? Então, antes da pandemia, um capacete que custava R$6.000, depois da pandemia venderia só por R$18.000. Então, ninguém mais tinha essa condição para isso. Os grandes clientes que eram motociclistas já tinham se desfeito das suas motos, porque não cabia mais. Então, a pandemia veio para dar um freio, dar aquela reestruturada e você redimensionar a trajetória da sua vida. Então, foi aí que o meu freio aconteceu. Foi aí quando Deus disse a Nicanor, chegou a hora. Agora você vai passar a ter tudo de verdade. Sim. O tudo que eu quero para você é esse daqui. E aí ele começou um trabalho lindo na minha vida. Isso em 2020? Por aí. Né? Durante 2020, né? E depois de 2021, porque ao longo do ano eu não tinha mais trabalho. Então,
todos os bens materiais que eu tinha viraram comida, viraram roupa. Sobrevivência. E virou sobrevivência. Então eu simplesmente perdi tudo, assim, rapidamente. O que de forma árdua eu tinha lutado desde os 18 anos de idade com a minha entrada como professor, até a empresa, de uma hora para outra, se esvaiu. Eu tive que pagar muitos impostos por conta de não estar vendendo e os impostos continuavam. Aí vendi tudo, apartamento, carro, não me sobrou mais nada, né? Mais nada. Foi tudo transformado em sobrevivência em prol da minha família, para não deixar faltar nada para eles. E aí tivemos que passar a viver do aluguel, como a grande maioria dos brasileiros trabalhadores. E aí Deus, ele foi de uma forma muito delicada, muito assertiva. Ele foi a cada novo endereço que eu precisava sair, quer seja porque o dono pediu a casa, quer seja porque aquele ambiente, depois de alguns meses, eu entendia que não era o melhor para estar com a minha família. A cada novo endereço, ele me aproximava mais da Igreja Central de Lauro de Freitas, da Igreja Adventista. Ele foi fazendo assim, devagarzinho, até que eu passei a morar de frente para um adventista. Antes disso, quando você estava na Espanha e nessa ponte aérea, Sim. Você morava em Salvador, já morava aqui em Lauro de Freitas? Sim, já morava aqui. Quando eu comprei a cobertura, Sim. eu já tinha a empresa e vim para Lauro de Freitas no intuito de ficar próximo do aeroporto. Sim. Porque aí eu deixava o meu carro no estacionamento do aeroporto. Meu carro passava 10 dias dentro do estacionamento do aeroporto. Quando eu chegava, bastante cansado, depois de quase 9 horas de voo, eu pagava os 10 dias e meu carro estava ali na porta. Eu pegava e com 5 minutos eu estava em casa. Sim. Então, quando eu vim para Lauro de Freitas, Otimizar a logística. foi para otimizar essa logística, exatamente, né? Então, eu fui morar na frente de um adventista, que é o irmão Fernando. E o irmão Fernando, todo dia, assim, no final da tarde, 4, 5 horas, ele batia na porta da minha casa. E passava meia hora conversando comigo, só falando sobre o quanto Deus é maravilhoso. E acredite, nos primeiros dias eu ia aborrecido. Mas de uma forma muito educada, o recebia. E quando batiam lá na porta, eu já falava para minha esposa: amor, é seu Fernando, eu vou escutar lá o sermão de meia hora, daqui a pouco eu volto. E falava dessa forma. E seu Fernando ia e começava a falar. Só que chegou um momento que passou a me dar curiosidade. E eu lembrei de uma Bíblia que uma funcionária minha me deu na época que eu tinha condição. Eu contratei funcionários para poder levar minha filha para a escola, para poder administrar mercado de casa, tudo, para deixar tudo organizado aqui enquanto eu estivesse lá. Só que eu tinha uma funcionária que ela era cristã e não era adventista, isso eu lembro bem, ela não era adventista, mas ela sempre olhava para mim e dizia: senhor Nicanor, eu quero lhe dar um presente, eu quero lhe dar essa Bíblia aqui, ó. Eu sinto que o senhor precisa lê-la. O senhor está precisando da palavra. E na época eu agradecia, muito obrigado. E coloquei essa Bíblia dentro de umas caixas que eu tinha junto com os livros de física que eu já não utilizava mais. Deixei ela lá, né? E hoje eu tenho essa Bíblia ainda, hoje é a minha Bíblia inseparável, com as folhinhas bem amareladas, mas o que importa é a riqueza da palavra que está lá dentro. É conteúdo. E aí eu me lembrei dessa Bíblia e fui abrir as caixas para tentar encontrá-la. Encontrei e a partir daí comecei a fazer leituras, né? E aquilo começou a me encantar de tal forma que eu, a cada novo dia, ficava mais ávido por isso. Amém. E precisei me mudar mais uma vez. E nessa nova mudança, eu fui morar em um prédio onde todos os andares eram de irmãos adventistas e que congregavam aqui na Central. Amém. E eles acabaram me direcionando para cá, para a igreja. Me deram
muitos estudos prévios, me trouxeram para entender como tudo funcionava. E a partir do primeiro dia que eu entrei aqui, em novembro do ano passado, nessa igreja, eu senti uma enxurrada de paz aqui dentro. Uma paz que eu não tive quando eu fui professor, uma paz que eu não tive quando eu fui empresário, mas uma paz que eu passei a ter e nunca mais deixei de ter a partir do novembro do ano passado, quando pisei os pés aqui. Amém. A sensação é de que eu já conhecia o local, que eu já sabia tudo da doutrina, sem nem saber. Foi algo assim impressionante. A partir daí, eu comecei a estudar mais a palavra, vir aos sábados, depois comecei a vir às quartas-feiras, até sozinho. E quando me foi oferecido o estudo bíblico. E, para minha grata surpresa, eu tive 2 professores excepcionais. Um está aqui com a gente, que é o professor Santana. Deus seja louvado. Amém. E o outro é o professor Jabes, que me deu lições, não só a mim, mas também contou histórias lindíssimas para os meus filhos sobre a Bíblia, o que os deixou encantados e hoje vem, pede para mim, eles ficam ávidos, papai, já é amanhã o dia de ir para o culto. Meus filhos hoje Já é pensam amanhã, assim. é engraçado. A Marina tem 4 anos, ela vai para um aniversário e diz assim, papai, aqui tem porco? Ela pega o salgadinho e me pergunta com 4 anos de idade, papai, aqui tem porco? Então, são crianças assim que só me dão alegria, meu amigo. E aí, depois que eu entrei aqui, que eu tive o estudo bíblico, eu não tinha mais dúvida de absolutamente nada. Eu queria descer as águas batismais. Amém. Eu queria o meu batismo. E acredite, depois que eu passei a frequentar a igreja, vieram novas enxurradas de problemas, de várias ordens e de vários âmbitos. Para aqueles que acham que a vida de um cristão será só O mar de bonança, rosas, né? a bonança, mas não é, né? Até mesmo porque quando o inimigo perde mais um, ele fica ávido para tentar resgatá-lo. Então, eu tenho vivido assim, dias de afago, não é? Porque eu sinto hoje a presença desse Deus maravilhoso na minha vida e na vida da minha família, mas dias árduos também, né? Então, mas só que o poder da palavra, o poder do carinho e do zelo que Deus tem para com cada um de nós, isso é o que fortifica, isso é o que esclarece, isso é o que redimensiona seus valores, né? Então, hoje, eu tenho certeza de que eu tenho tudo. Amém. Por quê? Porque eu tenho a presença de Deus na minha vida. Amém. Eu tenho o Espírito Santo na minha condução, né? Eu tenho a palavra sendo enaltecida, estudada, entendida através dos estudos aqui na minha igreja. Então, para os irmãos que estão nos assistindo nesse momento, eu diria que o caminho é árduo, é um caminho duro, não é fácil. Ser cristão nos dias de hoje é andar na contramão, não é? Do que está por aí, sendo pregado, sendo enaltecido. Mas é um caminho vitorioso, é um caminho de certezas, é um caminho da segurança, é um caminho onde nós sabemos que tem as mãos de Deus zelando por cada um de nós. Seu batismo, você falou do estudo bíblico e tudo. Lembra o dia do seu batismo? Conta aí como é que foi essa decisão. Na verdade, a minha decisão, ela foi até... Hoje eu vejo que foi assim, até uma certa surpresa para a própria igreja. Porque eu perguntava ao meu professor, eu perguntava ao pastor, quando eu vou me batizar? E engraçado que ninguém me respondia. Dizia, vamos avançar nos estudos, vamos seguir, no momento certo ele vai acontecer. Né? Então, até que eu acho que eu abusei tanto, meu pastor, que eu disse, pastor, marque uma data.
marque uma data, porque eu preciso descer as águas. Eu estou certo da minha decisão. Eu não preciso esperar mais nada. Não é? Eu esperei 48 anos da minha vida. Desde os meus 15, quando Deus começou a tomar conta de mim, dizendo que eu não deveria seguir em caminhos de drogas lícitas e ilícitas. Ali ele já estava me preparando para eu ser um adventista. E ele teve essa paciência toda. Ele o tempo todo estava me conduzindo. Sim, Deus é maravilhoso. É maravilhoso, é bom todo o tempo. Então chegou o meu momento. E foi um momento mágico, foi um momento único, um momento inclusive até de reaproximação familiar, porque eu durante todo esse tempo fiquei um pouco afastado da minha família. Então, Deus até nisso ele trabalhou com paciência, com delicadeza. Da sua família, sua mãe, seus minha irmãos. mãe, exatamente. E a minha mãe veio para o meu batismo, Sim. esteve conosco, se emocionou junto comigo. E são essas as verdadeiras riquezas que Deus nos dá. Esse é o tudo que Deus estava preparando para você. Esse é o tudo que Deus estava além preparando. da vida eterna. Exatamente. Isso. Então, hoje para mim, eu tenho clareza em tudo isso, né? Hoje eu sei que quando eu me sentia sozinho, viajando para cima e para baixo, muitas vezes 9 horas no avião, sem conversar com ninguém, desconhecidos ao meu lado, e eu me sentia até órfão naquele momento, né? Então hoje eu sei que lá em João 14:18, ele diz pra gente que a gente nunca vai ser órfão. Ele vai estar sempre do nosso lado. E fora também que quando você está vivendo um momento... meu pai passou por uma situação muito parecida, né? Teve tudo, né, na vida, muitas riquezas, dono de 2 grandes empresas aqui na Bahia, no ramo de serviço e segurança, e depois de um determinado tempo perdeu literalmente tudo, né? Não vou entrar em detalhes porque é a história da vida dele, né? Mas uma coisa que uma grande cicatriz que meu pai carrega com razão é que nesse tempo em que ele tinha tudo, ele também tinha todos próximo a ele, né? Muitos até vivendo, usufruindo do... Sim. Eu lembro que meu pai comprou uma casa em Pitanga. Isso eu acho que ele não vai se importar de eu contar. Ele comprou uma casa num condomínio à beira de praia ali na praia de Pitanga, e ele decorou com o melhor. E aí, na ocasião, teve uma chuva muito forte, no fundo do condomínio passava um rio, acho que um braço do Rio Joanes, e ele subiu e a água subiu pro condomínio, né? E entrou meia parede da casa assim, meu pai. E ele perdeu tudo que tinha lá. E um mês depois ele decorou tudo de novo, sabe? Sim. Não, eu lembro exatamente, no ano de 2013, meu pai sentar ao meu lado nessa casa, a gente ali aproveitando o Réveillon ali com a família, e ele dizendo: hoje, meu filho, hoje eu estou realizado. Tenho meus filhos próximo a mim, tenho tudo, casas, carros, viagem para onde queria. E muitas pessoas usufruíam. E quando meu pai, no início desse ano, teve uma complicação de saúde, algo simples, mas até a gente descobrir que era simples, né, nós ficamos preocupados. Pouquíssimas pessoas foram ficar com eles, né? Dos filhos, eu, minha irmã, que fomos, alguns outros nem quiseram ir lá, e outras pessoas que meu pai tanto ajudou, tanto como empresário quanto como pessoa, simplesmente acho que desapareceram. Para mim, essa é a maior cicatriz que ele carrega consigo hoje, que é o fato de, quando ter uma determinada condição, você ter todos ali a quem você está servindo, e na sua dificuldade você olhar para o lado e não encontrar ninguém. Isso. Esse foi o motivo do meu afastamento com a minha família. Porque enquanto eu tinha uma condição financeira muito boa, todos estavam debaixo da minha asa. Mas quando eu me vi com a condição financeira completamente oposta, eu me senti sozinho, né? Então
Mas Deus ensina. Deus ensina tudo. Inclusive, tem um texto bíblico, um verso bíblico, para você até. Sim, que bom. Romanos 12, verso 12, que diz que a esperança que você tem o mantém alegre. Aguente com paciência os sofrimentos e ore sempre. Amém. Assim eu faço, meu irmão. Assim eu tento seguir a cada novo amanhecer, né? E, se eu não me engano, Timóteo 4:7, se eu não me engano, fala sobre isso, né? Para a gente continuar batalhando as boas batalhas, para que a gente continue correndo e que a gente guarde a nossa fé. Sim. Né? Eu sei que minhas batalhas ainda não terminaram. Eu ainda estou nelas. Né? Eu continuo nessa correria ainda. Mas a minha fé, depois da descoberta da palavra, de lá para cá, ela se mantém muito bem guardada. O que me encanta, Nicanor, do seu testemunho e de como você se porta diante disso, uma vez, não sei se você vai se lembrar, eu fui com o Ionis te visitar. Sim. E aí, quando você nos viu, Sim. seus olhos encheram de lágrimas. Sim, eu chorei. Né? E você disse, pô, meu irmão, tá difícil. Mas no mesmo instante, Sim. secou-se as lágrimas, mas eu tô feliz porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Algo assim, a tristeza não te abate, não te toma. É verdade. Né? Pode até abater, mas não te toma. E a alegria de você declarar e atribuir, na verdade, as coisas boas que acontecem contigo a Deus. Sim. Né? Isso é algo que nos motiva. Claro. Sabe? Eu falei isso com Stephanie no dia. E eu disse a ela, nós fizemos alguns propósitos, eu lembrei a ela ontem, a gente estava conversando no carro e eu disse, nós vamos voltar a fazer um propósito de 7 dias sem reclamar. Você postou isso esses dias aí. Foi isso que me fez lembrar. Toda vez que você se lembrar de reclamar, experimente fazer uma semana, todas as vezes que se lembrar de reclamar de algo, lembre de um motivo para agradecer, por uma semana. Eu disse a Stephanie, nós vamos fazer essa semana. Sim. Isso é contagiante. Porque às vezes a gente tem até uma caminhada cristã mais longa, né? O que, em tese, deveria nos dar uma experiência, né? Ao lado de Deus e um ganho na confiança, né? Um aumento de confiança em relação a Deus, mas isso não necessariamente acontece pelo fato de você estar há 7, que é o meu caso, 10, Sim. 30 anos, né, caminhando ao lado do Senhor Jesus. E quando você vê alguém que está relativamente há pouco tempo, apesar, né, de você relatar... Hoje eu estou fazendo aniversário de batismo. Aniversário de batismo? Eu estou fazendo 41 anos de batizado. Olha aí. Até parece que naquela época batizavam recém-nascidos, né? Brincadeira, 41 anos. Que bênção. Que bênção. Eu completo 7 anos de batizado 25 de novembro, nesta igreja aqui. Maravilha. Que bênção, que bênção. Mas ver pessoas como Andresa, né? Ver como você que... Andresa também nasceu num lar adventista, mas estava longe, né? Eu acho que há 7 anos, pelo que ela falou, que é o tempo que ela tem de casada, dos pés do Senhor, mas... Deus nunca se afastou dela. Não, né? jamais. A sensação, é como a sensação que você tem, Sim. a certeza, não é a certeza, sensação. Desde os 15 anos você tem Sim. plena certeza que Deus está contigo. Ele veio me preparando para que eu fosse adventista dos 15 anos. E ver essa alegria, meu irmão, me contagia. Essa certeza. Nos estudos bíblicos, desculpa te interromper, mas nos estudos bíblicos de Nicanor, cada descoberta era uma empolgação. Dar estudo para um professor deve ser um negócio legal, e a gente né? vai assim, o cara é professor de física, a gente imagina o que é evolução, aquele negócio todo, questionamento das coisas da Bíblia. Mas quando via falar do sábado, quando é que eu posso guardar o sábado? Quando falou dos alimentos, já queria deixar e reclamou porque alguém não avisou que ele tinha pegado um petisco que não podia. Então, assim, foram descobertas com alegria. Então, sempre que a gente ia estudando a Bíblia, ele ia descobrindo as coisas, ia modificando a vida e aquilo ia trazendo felicidade. Aquilo foi muito lindo. É verdade. E, inclusive, algum irmão pode estar assistindo a gente exatamente pensando nisso. Que ele se identifica muito com a nossa igreja. Mas, de repente, ele pensa, nossa, guardar o sábado mais restrições, né? pode ser uma complicação para mim.
Então, por isso eu não dou o passo seguinte. Então, vai o meu testemunho para essas pessoas que estão aí nos assistindo, de que nem sempre a teoria ela condiz com a prática. Muitas vezes a gente, na teoria, pensa que é algo impossível ou algo dificílimo, que vai perpassar por tudo e que vai desencaminhar porque o seu emprego precisa trabalhar no sábado. Meu irmão, confie em Deus. Amém. Acredite que Ele vai solucionar e lhe encaminhar para que você guarde o seu sábado. Mas você tem que desejar do fundo do seu coração. Basta dizer que ao longo dessa caminhada, logo depois que eu desci as águas, eu recebi 2 propostas de emprego que resolveriam a minha vida financeira. Resolveriam. Ok, a partir de amanhã eu não vou ter mais nenhum tipo de preocupação relacionado à fundamentação econômica. Só que nos 2 que eu recebi a proposta, precisava trabalhar aos sábados. E eu não tive nenhuma dúvida, nenhuma sombra de dúvida. Que ali não era o seu lugar. Que ali não era o meu lugar. Neguei de imediato, porque ali não era o meu lugar. Porque eu sei que, da mesma forma que hoje eu tenho absoluta certeza que eu estava sendo encaminhado, né? Estava andando de mãos dadas com Deus, ali nos meus 15 anos, com a perda do meu pai para cá, Ele não largou a minha mão até hoje. Eu continuo do lado dele. Amém. E num futuro próximo, né, ou no futuro que assim Deus desejar, eu voltarei para dar outro testemunho. Amém. E para poder provar isso para você, meu irmão, que está nos assistindo, que a gente não deve desviar, que a gente tem que perseverar, que a gente tem que insistir, porque essas são as características que Deus está esperando da gente, que a gente se mantenha firme e forte nos seus mandamentos. Então, eu vou continuar guardando meu sábado e sei que só existem coisas boas para acontecer sempre daqui para frente, só coisas boas, e eu passar até cada novo amanhecer um pouco mais do meu tudo. Amém. Tem um texto em Filipenses capítulo 4, versos 10 a 13, bem conhecido, que eu acho que representa né, tudo isso que nós falamos aqui, que diz o seguinte a partir do verso 10: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Diz Paulo. É difícil, não é fácil. Não é fácil. As mudanças, elas machucam. Muito. Elas mexem Verdade. principalmente com o nosso brio, né? Com o nosso ego. Sim. Mas as mudanças, quando vêm de Deus, elas causam um efeito eterno. É verdade. E uma das maiores histórias bíblicas a respeito disso é a história de Jó. Sim, sim. Um homem, Santana leu aqui na semana passada, um homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Exatamente. E Jó perdeu tudo. Isso. E depois Deus o restituiu. Não pela questão da restituição, mas pelo cuidado de Deus. Sim. E pela fé que Deus promove em nós, porque a Bíblia diz que a fé é um dom divino, né? Sim. Né? Não vem de nós, é do próprio Deus. Meu irmão, que o Senhor continue te abençoando, Amém. te Todos guardando, nós. te protegendo, te dando a certeza da salvação e também do cuidado dele, né? Sim. E lhe conceda tudo aquilo que lhe falta, né?
complete na sua vida tudo aquilo que você precisa. Amém. Mas principalmente que Ele continue te usando para que você e sua família sigam firmes na caminhada rumo ao céu. Amém. Amém. Assim como a nós também. Eu tenho certeza que esse testemunho encontrará os corações que precisam ouvir dele e tomar uma decisão como você tomou, de ansioso pedir pelo batismo Sim. e caminhar ao lado do Senhor. Verdade. Deus te abençoe, meu irmão. Amém. A Deus te todos abençoe. nós. Meu amigo também, que Deus siga, né, nos abençoando Abençoado. aqui neste lugar, que tem sido um lugar de belíssimas É histórias. verdade. Nós teremos ainda alguns testemunhos aí bastante fortes, assim como este, como foi o da Andresa, que não sai da minha mente Sim. algumas coisas que ela falou. E que Deus, você que nos assiste e nos assistiu ao longo de todos esses episódios, que Deus continue te dando forças se você passa por alguma dificuldade, e que você não desista de Deus, porque Ele não desistirá de você, como Ele não desiste de nenhum dos seus filhos. Verdade. Amém. Deus lhe conceda uma excelente semana. E eu quero pedir para a Nicanor encerrar esse episódio com uma oração. Pode ser? Claro que sim. Senhor Deus, maravilhoso, bondoso Pai, te rendemos graças, Senhor, porque o Senhor é o nosso único Deus. É o Deus que nos cuida, que nos protege, que nos dá as suas mãos para caminharmos juntos, nos guiando pelo melhor dos caminhos. Amém, Senhor. Senhor, que o Senhor continue, Senhor, nos orientando, nos fazendo missionários, levando a Tua palavra para tantas quantas forem as pessoas que possamos alcançar. Que o Senhor possa abençoar cada uma das famílias que está agora, neste exato momento, nos assistindo. Que o Senhor possa invadir os seus corações, inundar os corações dessas pessoas com muitas bênçãos, com a sabedoria necessária, para que essas pessoas possam escolher o Teu caminho, o caminho da Tua palavra, o caminho da salvação. Que o Senhor possa, então, abrir a mente daquelas pessoas que estão sempre nos acompanhando, que estão próximos de descer as águas batismais e que ainda estão titubeando por um ou outro detalhe. Que o Senhor dê o entendimento a essas pessoas, para que possa aclarar na mente dessas pessoas o quão bom, o quão maravilhoso é estar sempre ao Teu lado. Amém. Amém, Senhor. É o que te pedimos, em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Uma excelente noite para você e semana. Nos vemos no próximo episódio, se assim Deus permitir. Um abraço.